Segunda parte da lição 4. O Evangelho para Todos. O conflito de João Batista. Parte 1. Entendendo a pergunta de João Batista. O versículo 22 é uma resposta à pergunta de João Batista. Pergunta essa que parece desconfiar da identidade messiânica de Jesus, uma vez que, sendo o verdadeiro Messias, o reino de Deus havia chegado. Porém, no âmbito político, nada havia mudado. De fato, Jesus não atendeu às expectativas vigentes acerca do reino de Deus, nem para os judeus de sua época, nem mesmo para seus discípulos. Israel, mesmo com a vinda de Jesus, ainda estava sob o domínio romano. Scott Jr. diz: forças militares e sociais que oprimiam Israel eram consideradas representantes do reino de Satanás, e que a vinda do reino de Deus daria fim ao controle do mundo material por Satanás. Isso produziria resultados favoráveis para o povo de Deus. A maioria das pessoas nos dias de Jesus esperavam que o reino de Deus lidasse com a situação política. A libertação nacional traria liberdade do domínio de Roma e a restauração do poder político e do prestígio da nação hebraica. Tanto João quanto Jesus haviam anunciado a chegada do reino de Deus. A dúvida de João pode ser entendida também à luz de suas palavras de julgamento proferidas em Lucas 3,17. contrastadas com os atos de amor praticados por Jesus. Para João Batista ainda não havia evidências de que o reino de Deus era chegado. Quando nós lemos esse primeiro tópico, entendemos que quando João Batista está preso, ele cria uma dúvida em seu coração, onde há necessidade de estar enviando seus discípulos para estar perguntando a Jesus se ele realmente era o Messias prometido, se ele realmente era aquele que havia de vir para livrar o povo. Jesus, de modo claro, responde à pergunta de João através não só daquilo que ele fala, mas através dos seus atos, curando, transformando vidas. E quando ele faz isso, ele fala aos discípulos, enviando eles de volta, os discípulos de João, para que João viesse a entender. A verdade é que João não estava esperando o Messias que iria salvar a humanidade. Em si, o Messias queria salvar o povo de Israel do reino de Roma, assim como todos os líderes daquela época também estavam esperando este Messias. Mas na verdade o plano era totalmente diferente. O plano ao qual o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo fez era que Jesus viesse livrar não o povo do jugo de Roma, mas viesse livrar toda a humanidade do jugo do pecado e da morte. Entendendo a resposta de Jesus. Em resposta a isto, Jesus cita vários textos do profeta Isaías, sendo os de maior destaque apenas dois que, dentro dos seus respectivos contextos, estão falando exatamente a grandeza e glória do reino vindouro do Messias. São estes: Isaías 35, versículo 5: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para
pregar boas novas. Aos mansos enviou-me, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Em resposta à pergunta de João Batista, que foi enviada pelos seus discípulos, Jesus faz essa referência ao Antigo Testamento, ao qual foi profetizado pelo profeta messiânico Isaías, o qual também o mesmo homem que fez referência à própria vinda de João Batista como Elias, o qual foi proferido no Antigo Testamento, ele que era a voz que clamava no deserto, que iria preparar o caminho para o Messias. Ele mesmo que no início do seu ministério, quando avista Jesus no monte e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Este é aquele a quem falei no momento de crise, perante a morte, o vale da sombra da morte. Ele cria uma dúvida em seu coração, o qual o Senhor, creio eu, quando fala a respeito dessas passagens no Antigo Testamento e faz cumprir essas passagens naquele dado momento para consolar o coração de João Batista e para confortá-lo, dizendo: não se preocupe, porque eu sou aquele que devia de vir. E quando João Batista ouve, e quando ele ouve dos seus discípulos esta palavra, ele tem no seu coração um conforto. E é onde que ele proclama, dizendo que era necessário que ele crescesse, que Jesus Cristo crescesse, que ele diminuísse. Quando nós entendemos o ministério do Senhor em nosso coração e a palavra que Ele nos deu para anunciar o Teu Evangelho, o Evangelho para todas as pessoas, nós sentimos a necessidade do crescimento do Senhor através de nós e que nós vemos nos desaparecer para que Ele se torne visível a todos em nossa vida. Tópico 3. Entendendo o reino de Deus pela explicação de Jesus. Isto é feito objetivando responder à pergunta de João. Esclarecer alguns aspectos do reino de Deus, tais como: 1. Jesus é sim o Messias esperado, é necessário para a salvação de toda a humanidade. 2. O reino de Deus não foi projetado para suprir as expectativas humanas. 3. O reino de Deus foi inaugurado por Jesus, pois a sua obra comprova isso. 4. O reino de Deus causa efeito desde os tempos presentes, ou seja, desde agora, por meio da igreja, no reino de Deus deve ser manifesto. 5. O reino de Deus é também caracterizado pelo trabalho da diaconia e socorro aos oprimidos neste mundo vil. Jesus fecha com a advertência ao proferir uma bem-aventurança. A palavra usada pelo evangelista para se referir ao tropeço foi escandalon, que se refere àquele gatilho da arapuca, pela sua fala anterior como resposta à dúvida de João. Essa advertência deve ser direcionada aos que enxergam a demora do juízo divino como desculpa para rejeitar o ministério messiânico dele. Agora que já entendemos um pouco da teologia inclusiva de Lucas, vimos como Jesus
percebia o reino de Deus. Vamos pensar sobre os pobres como alvo da missão. A advertência que Jesus dá às pessoas depois de trazer a resposta a João é: bem-aventurado aquele que está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 23, diz: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Muitas das vezes as pessoas se escandalizam porque querem um Jesus o qual eles projetaram em sua mente, o qual eles criaram em sua psique, que não existe. Jesus é Deus e tudo aquilo que Ele faz não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E muitas das vezes o reino de Deus não é aquilo que nós queremos aqui neste reino, mas aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para que haja vida em nós, para que a morte e o pecado venham a ser destruídos. E quando se aceita Jesus, você tem que fazer uma escolha no decorrer da sua vida. Haverá uma escolha, haverá um momento ao qual o Senhor irá pedir entre você viver uma vida totalmente devota a Ele ou você se entregar às paixões deste mundo. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza. Se escandalizar é aquele que não tropeça no meio dessa caminhada. É aquele que não fica com o coração titubioso, não fica indo em dois caminhos, mas segue ao alvo ao qual é Jesus Cristo. Nós, como missão, como igreja, devemos seguir este caminho. Devemos mostrar e demonstrar o reino de Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. Manifestar o reino de Deus nesta terra. Porque se nós somos estrangeiros aqui, então como estrangeiros, como embaixadores do reino de Deus, nós temos que trazer cidadãos para o nosso reino. A mensagem de Lucas, o valor dos pobres, o significado de pobres. Tanto o evangelista Mateus como Lucas fazem referência aos pobres. A diferença é que Mateus, ao falar sobre as bem-aventuranças, parece espiritualizá-los, fazendo menção às misérias espirituais em que o homem caído se encontra, quando acrescenta o adjetivo pneumati, que significa espirituais, o que significa pobres. Apesar de Lucas enfatizar os pobres e oprimidos da sociedade, ele não foge do significado espiritual da palavra pobre, uma vez que agrega os rejeitados na condição de pecadores e carentes de uma salvação, tanto quanto os mais abastados. Nem o sofrimento, nem mesmo qualquer outro caminho é capaz de retirar de qualquer que seja a necessidade de arrependimento dos pecados. Há uma grande importância aqui acerca desse significado de pobres. Quando tanto Mateus quanto Lucas traz a referência dos pobres, não só na questão material, mas também principalmente na questão física. Porque quando se entende que Jesus veio para os pecadores, para os doentes, quando o próprio Jesus faz essa referência, quando os fariseus, onde encontra ele, diz que ele comia com publicanos e pecadores, e Jesus vira para eles e fala assim: os sãos não precisam de cuidados, mas sim os doentes.
Jesus fazia uma referência àqueles que estão doentes espiritualmente, pessoas que estão cheias de pecado. Mas Jesus estava falando isso para aqueles fariseus porque eles se consideravam autossuficientes, se consideravam pessoas justas. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos tanto em Romanos como em Isaías que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E é por esse motivo que não há ninguém justo na terra. É por esse motivo que todos nós necessitamos e todos nós somos pobres de espíritos e necessitamos do Espírito Santo para nos guiar, nos consolar e principalmente de Jesus Cristo, o qual nos salvou e nos regenerou para uma vida santa. É esses pobres ao qual Lucas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tópico 2. Quem são os pobres citados por Lucas? Segundo Moreira, para Lucas, o contraste entre ricos e pobres vai além da dimensão social e econômica. Acrescenta que a categoria pobre compreende presos, cegos e oprimidos, famintos, desolados, aborrecidos, difamados, perseguidos, marginalizados, coxos, leprosos, surdos e até mortos. Enfim, os pobres referidos por Lucas são carentes economicamente, marginalizados, excluídos socialmente. Kenner ainda contribui dizendo que alguns mestres compararam os cegos e os aleijados, os leprosos e os mortos, pois não tinham esperança de recuperação. Nossa lição diz que os pobres ao qual Lucas se referiam eram todos aqueles que estavam à margem da sociedade e pessoas que eram totalmente desprezadas. Cegos, coxos, aleijados, leprosos, doentes, marginalizados, prostitutas, publicanos, todo tipo de pessoa que praticava ou que tinha problemas sociais, problemas econômicos, para Lucas eram considerados como pobres. E ele faz uma referência que Jesus veio a isso. O Evangelho de Lucas constantemente, e ele faz essa demonstração de Jesus pregando para todas essas pessoas, curando e transformando a vida dessas pessoas, não só na questão física, mas principalmente na questão espiritual. Nós vemos uma referência de várias vezes Jesus estando curando mulheres e cuidando, porque as mulheres naquela época eram desprezadas. As mulheres naquela época não tinham valor nenhum. E você vê uma ênfase muito grande de Lucas fazendo isso também. Os pobres como alvo da missão da igreja. É possível estabelecer uma espécie de tripé para falar das esferas de relacionamento da igreja. A igreja se relaciona com Deus, entre si e com o mundo. Com Deus por meio da adoração e obediência aos seus mandamentos. Entre si por meio da edificação mútua e disciplina eclesiástica. E com o mundo por meio da evangelização e ministério de misericórdia. O fato é que, em Lucas, os pobres são alvos do Evangelho e da misericórdia da Igreja. Os pobres compõem o grupo dos aflitos que, por ora, quase não têm regozijo nesta vida. Portanto, neste texto,
de Lucas, capítulo 7, versículo 22, percebemos uma orientação da prática evangelística como corpo de Cristo e, portanto, continuação de um serviço na terra que é a boa nova. Seja uma boa nova também aos pobres, não somente como pregação da salvação, mas o Evangelho como socorro por meio de ações sociais. Quero fazer referência aqui ao livro de Tiago, o qual ele fala que uma fé sem obras é uma fé morta. E assim é a missão da igreja. Não basta apenas você pregar o Evangelho, não basta apenas você falar de Deus. É necessário uma vida de ação, é necessário uma vida de ações sociais, de estarem ajudando pessoas que necessitam, porque se você diz para alguém que tem fome que Deus irá suprir a fome dela e não der algo de comer para aquela pessoa, aquilo que você diz é vazio e morto. Então não adianta nada eu dizer para alguém que Jesus ama aquela pessoa e que eu amo aquela pessoa e não agir da maneira ao qual eu venho demonstrar este amor. Assim é a missão da igreja. A missão da igreja é agir e não só falar, é você demonstrar através do Evangelho do Senhor, através da palavra e através das suas ações como cristão, como seguidor de Cristo Jesus. E a conclusão é, nessa lição de hoje, as palavras de Jesus são explícitas quanto sugere a valorização das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O Evangelho é uma boa notícia, não apenas pelo significado da palavra, mas porque os que sofrem têm a oportunidade de ouvir a doce chamada do Senhor e o seu amor que não despreza, mas que abraça. Isto é fé. Que nós possamos, a cada dia mais e mais, abraçar aqueles que realmente necessitam. Porque o Evangelho do Senhor, ele é um Evangelho que não exclui pessoas, mas é um Evangelho que quebra os paradigmas, que quebra a questão de preconceito, que quebra a questão de valores alterados, que traz o amor de Jesus Cristo para a vida das pessoas, o qual as pessoas sentem esse amor, as pessoas querem praticar este amor. Se você até hoje não entendeu este Evangelho, se você até hoje não entendeu o que é realmente se entregar a Jesus Cristo e sentir este amor de modo ao qual isso te constranja a fazer o mesmo, então eu te pergunto hoje, que evangelho que você tem vivido? É um evangelho de inclusão? É um evangelho para todos? É um evangelho ao qual você criou no seu próprio pensamento, que se adequa às suas condições sobre o certo e o errado? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele nunca mudou. Deus dos tempos ao qual ele veio à terra como homem, e ele nunca vai mudar. Eu quero orar por você. Pai, que neste momento o Senhor venha estar ministrando essa palavra no corações de cada um que vem estar ouvindo esta mensagem e este ensinamento de escola dominical. Que o Senhor possa estar falando aos corações de cada um, que a Tua palavra venha preencher estes corações
e que eles possam entender este evangelho que não exclui pessoas, mas que inclui elas ao teu reino, ao reino dos céus, ao reino do nosso Senhor e Salvador, ó Senhor Jesus Cristo. Que você venha se manifestar a essas vidas, que o teu Espírito se transformá-las a cada dia mais e mais, que elas possam crer nesta palavra fielmente, porque não é minha, mas é do Senhor. E é o Senhor que tem falado através de nós, porque sem Ti não somos nada, não somos ninguém. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.